Eliseu cercado pelo exército da Síria. A vitória invisível. Imagine uma cidade pequena, ainda adormecida nas primeiras horas da manhã. O silêncio das ruas contrasta com o som distante de cavalos, o ranger de rodas de carros de guerra e o eco metálico de espadas sendo erguidas. Ao redor, milhares de soldados sírios cercam Dotã, prontos para capturar um único homem, o profeta Eliseu. Mas o que parecia ser a vitória garantida de um exército, logo se revelaria o palco de uma das intervenções mais extraordinárias da história bíblica. Essa é a história narrada em 2 Reis 6, 8, 23. Uma história onde política, guerra, espiritualidade e milagres se cruzam. Uma história em que o visível e o invisível colidem diante dos olhos de um jovem aterrorizado e de um profeta que já enxergava além, e dentro desse enredo surge também a figura de um homem conhecido. Naamã, o poderoso comandante do exército sírio. Aquele mesmo que antes havia sido curado por Eliseu de sua lepra. Ele agora estava de volta ao cenário, mas em circunstâncias completamente diferentes. Capítulo 1. As tensões entre Israel e a Síria. O pano de fundo é uma guerra fria entre dois reinos vizinhos. Israel e Síria disputavam territórios, recursos e supremacia política. O rei sírio, identificado por muitos estudiosos como Ben-Hadad II, era obstinado. Queria subjugar Israel. No entanto, algo incomum acontecia. Cada vez que ele planejava uma emboscada ou uma estratégia militar, o rei de Israel recebia a informação de antemão, como se alguém dentro de seu próprio palácio traísse seus segredos. Irritado, o rei sírio reuniu seus oficiais e gritou: "Quem entre vós é pelo rei de Israel?" Mas a resposta mudou tudo. "Não, ó rei. Ninguém daqui o trai. É o profeta Eliseu que está em Israel. Ele revela ao rei de Israel as palavras que tu falas até no teu quarto de dormir." O choque foi imediato. Eliseu era visto como um inimigo mais perigoso que qualquer general. Se Israel estava sempre um passo à frente, era por causa dele. Assim, nasceu a ordem. Eliseu deve ser capturado. Capítulo 2. A figura de Naamã. Aqui, a narrativa ganha um rosto conhecido. O de Naamã, o comandante militar da Síria. Não muito tempo antes, ele havia sofrido com a lepra, uma doença temida e incurável. Em busca de esperança, Naamã foi até Eliseu, que lhe ordenou mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Relutante, mas desesperado, Naamã obedeceu e saiu curado. Diante do milagre, ele declarou: "Agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel." Mas, curado e renovado, Naamã continuou em sua posição de comandante do exército sírio. Seu dever ainda era lutar as guerras de seu rei. E é aqui que o drama se intensifica. O mesmo homem que um dia reconheceu o poder de Eliseu, agora estava entre as tropas enviadas para capturá-lo. Podemos imaginar a luta interna de Naamã: obedecer ao rei ou respeitar o profeta, a lealdade política ou a fé que começava a florescer. O texto bíblico não nos dá detalhes de seus sentimentos, mas nos convida a imaginar esse conflito silencioso. Capítulo 3. O cerco a Dotã. Eliseu estava na cidade de Dotã, um lugar pequeno, vulnerável e estratégico. Durante a noite, o exército sírio cercou a cidade. Carros, cavalos e soldados ocuparam cada saída. Era impossível escapar. Ao amanhecer, o jovem servo de Eliseu saiu de casa e viu a cena aterradora, a cidade completamente cercada. Soldados armados, lanças brilhando ao sol, o cheiro de guerra no ar. Em pânico, correu até o profeta e exclamou: "Ai, meu senhor, o que faremos?" Capítulo 4. A resposta de Eliseu. Eliseu, sereno, respondeu com palavras que ecoam até hoje: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Para o servo, isso parecia insano.
O que Eliseu queria dizer? Não havia nenhum aliado visível. Apenas 2 homens contra um exército inteiro. Mas Eliseu via o que ninguém mais via. Ele orou: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. E naquele instante, os olhos espirituais do jovem se abriram. O que ele viu mudou tudo. Os montes ao redor estavam cheios de cavalos e carros de fogo. Um exército celestial, invisível aos inimigos, mas presente para proteger o profeta. O medo deu lugar à reverência. O servo entendeu que a realidade espiritual é mais poderosa do que qualquer exército humano. Capítulo 5. A confusão do inimigo. Os sírios avançaram para capturar Eliseu, mas o profeta orou novamente: Senhor, fere a esta gente de cegueira. E o Senhor o cegou. De repente, os soldados não conseguiam distinguir o caminho nem reconhecer a cidade. Eliseu se aproximou deles e disse: Não é aqui o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e eu vos levarei ao homem que buscais. Sem saber, o exército inteiro foi guiado por Eliseu até Samaria, o coração do reino de Israel. Capítulo 6. Os inimigos em Samaria. Ao chegarem dentro das muralhas da capital inimiga, Eliseu orou novamente: Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. E quando a cegueira foi removida, os soldados sírios perceberam onde estavam: cercados, desarmados, presos no centro da cidade de Israel. O rei de Israel, surpreso e animado, perguntou ao profeta: Ferirei, meu pai? Era a chance perfeita de exterminar o inimigo. Mas Eliseu deu uma resposta inesperada: Não os ferirás. Darias morte a prisioneiros tomados com a espada e o arco? Dá-lhes pão e água para que comam e bebam e voltem a seu senhor. O rei obedeceu. Um grande banquete foi preparado. Os soldados sírios comeram, beberam e depois foram enviados de volta ao seu rei. Capítulo 7. A vitória invisível. O resultado foi surpreendente, e as tropas da Síria não voltaram mais às terras de Israel. 2 Reis 6:23. Israel venceu sem derramar sangue. Não houve batalha, não houve massacre. Apenas uma demonstração clara de que o Deus de Eliseu controla a guerra e a paz. E para Naamã, se ele estava presente, essa foi mais uma confirmação do poder do Deus de Israel. O mesmo Deus que havia curado sua lepra agora havia humilhado seu exército sem levantar uma espada. Capítulo 8. Lições espirituais. Essa história, narrada há mais de 2 milênios, continua ecoando lições eternas. Nada está oculto a Deus. O rei da Síria descobriu que não existe plano secreto diante do Senhor. A visão espiritual é maior que a visão humana. O servo só encontrou paz quando enxergou além da realidade física. A verdadeira batalha é espiritual. Exércitos humanos são frágeis diante do poder divino. A misericórdia vence o ódio. Em vez de matar, Eliseu mandou alimentar, e foi isso que trouxe paz. O testemunho de Naamã. O general sírio, já tocado por Deus antes, pôde novamente contemplar o poder e a compaixão do Altíssimo. Eliseu cercado em Dotã não foi apenas uma cena de guerra, mas um lembrete de que a realidade invisível é maior do que a visível. O servo via soldados, mas Eliseu via anjos. Os sírios queriam derramamento de sangue, mas Deus respondeu com um banquete. No final, não foram as espadas, nem os carros que decidiram a vitória, mas a presença silenciosa e poderosa do Deus de Israel. E talvez essa seja a maior lição para nós hoje. Mesmo quando tudo ao redor parece perdido, quando o inimigo nos cerca e a saída parece impossível, ainda assim há um exército invisível ao nosso redor. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.